Bom dia, turminha do sexto ano. Hoje nós vamos ter uma aula sobre localização. Vamos entender um pouquinho o que é localização, para que a gente precisa se localizar e entender os recursos, conhecer, ver como funcionam os recursos para localização, certo? Se localizar, deixa eu passar aqui, passa a ter uma importância muito grande desde as épocas mais antigas aí, quando o homem ele deixa de ser nômade, né? O que é que significa ser nômade? Era não ter uma moradia fixa. Então o homem chegava, ficava num determinado lugar. Quando os recursos daquele lugar eram esgotados, o que era que acontecia? Aquele homem ia, se deslocava para outra área e começava tudo de novo. Mas quando o homem começa a conhecer e a desenvolver as técnicas, principalmente da agricultura e da pecuária, ele passa a ser sedentário, deixa de ser nômade e passa a ter um lugar de moradia. Em função disso, ele precisa entender o lugar onde é que ele vive e ele precisa saber também sair e voltar, né? Daí a importância de se localizar. Então, ele começa a explorar um ambiente maior, mas ele tem necessidade de voltar para a residência dele, certo? E nos períodos iniciais, o homem começa a observar os fenômenos da natureza, os astros, para conseguir aí começar esse processo de localização, uma vez que ainda não existiam técnicas, tecnologia e outros recursos. E com o passar do tempo, o que acontece com a localização? Ela passa a ser fundamental para a nossa vida. Tanto é que hoje eu acho que ninguém se imagina sem conseguir se localizar. Saber onde está, saber para onde vai, isso passa a ser aí de fundamental importância para todos nós. E atualmente, e de alguns séculos para cá, a gente consegue se orientar através dos pontos de referência, por exemplo, das ruas, dos prédios. Então foi ficando mais fácil. Então hoje em dia, se você vai para um lugar, você sabe que tem um caminho a ser traçado, que existem pontos de referência para que você possa se ter como base para chegar a determinado lugar. Então vamos continuar aqui, né? Eu trouxe aqui um mapa da nossa cidade e a gente consegue observar aqui nesse mapa, né, que tem a divisão de Natal aí pelas zonas administrativas, né? Por exemplo, a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste. Vamos ter também aqui a área onde está localizada o Parque das Dunas, a Zona Sul, certo? Então, com o mapa, tudo foi ficando mais fácil, mas esse é um recurso que demorou um tempinho para aparecer, né? E outra imagem aqui para a gente ter uma noção também de como atualmente a gente consegue se orientar com facilidade, é que ao longo da cidade a gente vê aqui, né, que tem várias construções, que tem os semáforos, que tem a praça. Então, todos são recursos que vão ajudando a gente aí a conseguir se orientar, saber para onde a gente vai e, o mais importante, saber chegar, né? Primeiro a gente precisa saber para onde a gente quer ir e depois a gente precisa saber chegar nesse lugar. Então, nem sempre foi assim, certo? Quando o homem começa a sentir a necessidade de se localizar, ele não tem recurso nenhum, ainda não existe tecnologia nenhuma. E aí o que acontece? O homem vai se espelhar aí na natureza para conseguir se localizar, né? Então, eu coloquei aqui para vocês a definição de localização, uma definição de localização: localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a sua direção certa. E isso sempre acompanhou a história do homem, né? Então, como eu venho falando aqui já, essa é uma necessidade que sempre aconteceu de conseguir aí se localizar. E antes do desenvolvimento da tecnologia, desses equipamentos, instrumentos que a gente tem hoje, essa necessidade sempre existiu e aí eram utilizados principalmente os astros. Então, a gente vai começar aqui com a orientação através do Sol. Essa foi uma das primeiras formas que o homem
ao observar o sol, percebeu aí que conseguiria se orientar, conseguia encontrar caminhos. Agora, a orientação pelo sol, ela vai ter algumas limitações. Por exemplo, dá para se orientar pelo sol num dia de chuva? Não. Dá para se orientar pelo sol à noite? Não, né? Dá para se orientar pelo sol 2, 3 horas depois que ele nasce? Vai ficar muito difícil, a não ser que você conheça muito lugar e saiba onde exatamente ele nasce todos os dias, tá certo? Mas aí vamos conhecer essa orientação, né? Já sabendo que existem algumas limitações. Primeira coisa que a gente vai fazer, procurar aí onde o sol nasce todos os dias pela manhã. Achei o lugar que o sol nasce, eu vou ficar aqui como está o bonequinho, vou apontar o meu braço direito em direção à área onde o sol nasce. Eu encontro assim o leste. No meu lado esquerdo, no lado oposto, vai estar o oeste. Então eu já consegui achar aqui leste e oeste, só com a localização do sol, só vendo onde é que ele nasce. Na minha frente, a direção à minha frente vai ser o norte e as minhas costas vai ser o sul. Então, vamos lá, eu achei o leste, mas eu quero ir para o oeste. Então, ponto de partida foi achar o leste, mas eu também consegui achar o oeste. Então, também vou saber seguir para a direção oeste e assim vai acontecer para as outras áreas, como o norte e o sul. E um dos casos de quando não dá para se orientar pelo sol é se orientar pelas estrelas, pelas constelações. Então, nós vamos ter aqui, gente, a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela sempre foi bastante utilizada também, principalmente pelos navegadores, para se orientar. Então, a constelação é formada por 5 estrelinhas, como vocês podem ver aqui, e elas vão formar aí, vão ter o formato de uma cruz. Aqui é um desenho, mas a gente tem aqui uma visualização desse cruzeiro no céu. E aí, o que acontece? A pontinha do cruzeiro, ela aponta para a direção sul, olha aqui. Então, quando a gente acha o sul, a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente fez ali quando achou o leste, né? Então, lembram que naquela orientação o sul ficava nas minhas costas? Pronto. Então, eu vou dar as costas para o cruzeiro do sul, eu vou ter achado o sul. No meu braço direito vai estar o leste, no esquerdo o oeste e à minha frente vai estar o norte. Então, eu consegui achar aí todas as direções através do Cruzeiro do Sul. Então, esses são os principais astros, né? Tiveram outros também que o homem foi descobrindo ao longo do tempo e como se orientar através deles. Mas nós vamos ficar aí com os principais, que são o Sol e o Cruzeiro do Sul. Aí vocês devem ter observado que eu falei aí de direções, tanto na orientação pelo Sol, quanto falando para vocês da orientação através do Cruzeiro do Sul, né? Então, eu falei norte, sul, leste, oeste. Então, vamos conhecer aqui essas direções. Essa imagem que vocês podem ver aqui é a rosa dos ventos. Ela serve para nos ajudar a conhecer, a ver, a perceber aqui as principais direções, certo? Então, vocês podem observar aqui que na parte de cima nós temos o norte, aí lá embaixo, em oposição aí, nós vamos ter o sul. No ladinho direito de vocês aí, vocês estão de frente para a tela, olhando aqui do lado direito, a gente vai ter o leste, e do lado esquerdo nós teremos o oeste. Esses pontos são chamados pontos cardeais, que são as direções principais. Porém, existem as áreas intermediárias aqui, né? Que também vai ser bem importante a gente conhecer, porque imagine, né, que eu sei achar as direções principais, mas que eu preciso ir para uma área distinta. Então, eu preciso conhecer também aí os pontos intermediários, que recebem o nome de pontos colaterais. Eles também vão ser bem facinhos de a gente localizar, tá certo? Então, entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o sul e o leste, nós vamos ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós teremos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós teremos o noroeste. Aqui são as siglas que nós utilizamos, certo? Então, a gente pode representar através dessas siglas aqui. Dica importante para vocês. Gente,
a gente entra nesse assunto aqui no 6º ano e a gente vai precisar para o resto da vida. Então, é muito importante que vocês deem a máxima atenção para essa parte de orientação e de pontos cardeais, porque a gente vai estar precisando ao longo do 7º ano, 8º, 9º ano, quando a gente for localizar outras áreas, a gente vai precisar entender direitinho quem é norte, quem é sul, quem é leste, quem é oeste, tá certo? Então, a gente tem que dar a máxima importância para essa imagenzinha aqui. Então, agora que nós entendemos a orientação pelos astros, a rosa dos ventos, conseguimos identificar as direções principais e as colaterais, a gente vai conhecer 2 instrumentos de orientação, certo? O primeiro deles, a bússola, é um equipamento muito antigo, foi inventado pelos chineses e foi assim de grande importância durante muito tempo, porque a bússola, ela ajuda na identificação aí dos pontos principais. Então, a bússola, vocês olham aqui, ela dá uma aparência com o mostrador de um relógio de ponteiro, né? E ela vai ter aqui os pontos cardeais e colaterais, né? Como a gente viu agorinha. E ela vai ter uma agulha imantada aqui na sua parte central. O que é uma agulha imantada? É uma agulha que tem a propriedade aí dos ímãs, né? De ser atraída e atrair metal. E o que acontece com a bússola? A gente vai parar a bússola e o ponteiro dela vai sempre procurar o norte e parar sobre o norte. Isso acontece, deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa mundi, porque nós temos uma propriedade magnética no polo norte do nosso planeta. Vamos só imaginar que a gente tem aqui a rosa dos ventos para a gente entender as direções principais do nosso planeta. Então, aqui eu vou ter o norte, sul, leste e oeste. E aí a agulha da bússola, ela procura o norte, certo? E aí, como a gente tem aqui na bússola todas as direções, quando a gente achar o norte, consequentemente, a gente vai conseguir ver todas as outras direções. Mas, com o passar do tempo e o desenvolvimento da tecnologia, nós chegamos ao GPS. O GPS, atualmente, é um instrumento top, o principal, o 10/10, quando a gente está falando aí de orientação. Por quê? O GPS, ele é orientado pelos satélites, que aí a gente já estudou, já viu que é satélite artificial, que manda uma informação de localização para o aparelho. Então, ele consegue dizer a localização de um ponto com exatidão. Ele vai lá naquele ponto e pam, diz exatamente onde está, né? E ele é um recurso que foi evoluindo muito com o passar do tempo. E atualmente o que é que acontece com a gente? A gente vai lá quando quer ir para um lugar, bota no GPS, que já vai ter no nosso celular. O nosso celular ele já vem de fábrica com o GPS. No início as pessoas até tinham que adquirir o GPS, né? Instalavam aí no carro e tudo mais. Mas atualmente a gente já tem esse recurso direto no nosso celular. A gente vai lá, coloca o lugar para onde quer ir e ele vai lhe guiando. Dá a opção do trajeto mais rápido, do mais próximo, do que vai ter aí menos obstáculos, por exemplo, por onde você vai que tem mais trânsito, que tem menos trânsito, por onde você vai que é asfaltado ou que não é asfaltado. Então, tem toda essa facilidade, certo? E aí, vocês podem pensar, então, poxa, não preciso saber mais onde é norte, sul, você só a pessoa do GPS, né? Não vou me importar com os outros equipamentos de orientação. A gente precisa lembrar que nós estamos falando aqui de tecnologia, de um equipamento e que ele pode dar defeito, né? E às vezes acontece também de existirem 2 endereços, né, com os mesmos nomes, mas em bairros diferentes. Então também é uma necessidade muito grande a gente saber utilizar o recurso. Só ter o recurso não deixa a gente aí com todos os problemas da nossa vida resolvidos não, tá certo? Então a gente precisa também aprender a utilizar esses equipamentos e nunca é demais a gente conhecer as outras formas de orientação. Então, para fechar a nossa aula de hoje, eu queria só trazer para vocês aqui 2 questõezinhas sobre orientação, certo? Primeiro, explique como é possível se orientar através do Sol. Então, a gente vai fazer o quê? Observar onde ele nasce pela manhã, estender o nosso braço direito, encontramos o leste.
No nosso braço esquerdo, nós encontraremos o oeste. À nossa frente teremos o norte e as nossas costas o sul. Então, a gente acha aí, achando o sol, as 4 direções principais, que são os pontos cardeais. E a outra questão eu queria deixar aí como reflexão para vocês, certo? Para vocês pensarem aí. Qual é a importância de conseguir me localizar? Então, pensem aí, essa questão vai ficar como reflexão para vocês. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Esse conteúdo está no capítulo 3 do material de vocês, nessa sequência que eu coloquei aqui, tá certo? Então, eu vou disponibilizar esses slides também para vocês no Classroom junto com essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa lá no Classroom a perguntinha de vocês que eu respondo. Beijinhos e bom dia a todos.